E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar sequência aos nossos encontros e a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de atenção ou da atenção. Um bom rendimento da prática esportiva ela está normalmente ligada à capacidade de atenção e concentração que o atleta apresenta durante a prática esportiva. Então a gente vai falar sobre um histórico do conceito atencional. Nero, em 1995, ele vem falando aí pra gente sobre que para que a gente pense em condição atencional é fundamental o nosso nível de alerta. Lizak, em 95, ele fala que existe um sistema no qual processos sequenciais vão ocorrer em uma série de estágios e visam a seleção e manutenção de inputs que chegam do ambiente através dos órgãos dos sentidos. Então, diferentes sistemas cerebrais estão envolvidos no processo atencional, conforme Lizak, e o processo atencional é um sistema com uma capacidade limitada. Kandel, em 97, fala sobre o foco da atenção que ocorre por meio da discriminação dos estímulos relevantes e irrelevantes, existindo aí um valor adaptativo para esses sistemas que são apresentados. Dalgalorondo, em 2000, classifica a atenção involuntária e involuntária. Lente, em 2002, diz que é necessário o estabelecimento e a manutenção do tônus cortical para que ocorra a recepção dos estímulos e a focalização do alerta sobre os processos mentais. Existe uma definição atual da atenção. Então, a atenção é um processo cognitivo interno que seleciona, processa e direciona as informações percebidas pelo corpo, através de um ambiente interno e externo do indivíduo. Existe uma orientação e seletividade, então ele retrai alguns estímulos para lidar com outros estímulos de forma mais efetiva. Que a atenção é um mecanismo que regula e seleciona os estímulos que a gente precisa lidar. A atenção normalmente é entendida como um estado seletivo, intenso e dirigido da percepção. A atenção também é um processo seletivo onde a percepção e a imaginação são dirigidas, focalizadas, fixadas e concentradas simultaneamente a um estímulo específico dos conteúdos do pensamento e da imaginação. A atenção é compreendida também como um estado consciente através do qual uma pessoa dirige os processos psíquicos, que sejam as emoções e sentimentos, sobre um determinado objeto, pessoa ou ação. A atenção ela é vista também como um processo seletivo regulado da consciência humana e diferencia em relação às ações esportivas, e é diferenciada em relação às esportivas. O panorama atual ele está fundamentado em dois modelos, que é o processo fisiológico da detecção de estímulos, que é bottom-up, ascendente, ocorre quando estímulos que chegam do ambiente externo, como sons, cheiros de objetos, ou interno, emoções ou sentimentos, são filtrados e se tornam relevantes, salientes, e nos fazem tomar decisões através dos recursos atencionais, e o percurso neurológico é do lobo occipital para o lobo frontal. O segundo é o processo superior de memória e representações mentais, que é top-down, que é descendente. Estímulos chegam através de recursos executivos, como a necessidade de uma tomada de decisão ou controle inibitório, são as nossas intenções, que nos fazem usar recursos atencionais para filtrar do ambiente as informações para que essas ações sejam realizadas com maior efetividade. E o caminho neurológico é do lobo frontal para o lobo occipital. No processo top-down, a memória de trabalho, o conteúdo da informação disponível imediatamente ou a informação ativa é muito importante, pois a memória de trabalho ela consegue manipular e completar a informação que chega do ambiente interno, que seria aí o conhecimento de táticas, e externo a movimentação dos demais atletas, o que vai possibilitar um filtro melhor das informações que chegam e ajudam o atleta na tomada de decisões melhores. A atenção ela tem alguns aspectos, como tônus, que é o grau de excitabilidade, a receptividade, que é a motivação voltada para o interesse, então sobrevivência e afeto, a seletividade, que é a prioridade da informação, se ela é relevante ou não, a concentração, que é a manutenção dessa seletividade, a simultaneidade, que é a discriminação de estímulos concomitantes, e a flexibilidade, que é o ajuste das diferentes demandas cognitivas. A atenção também apresenta algumas esferas, que é o alertness, que é o nível de alerta ou vigília, que regula a responsividade global, incluindo o ciclo de sono e vigília, o nível de vigilância e o potencial para focalizar. A atenção seletiva, que é a capacidade de dirigir a atenção conscientemente a um ponto específico no seu campo de percepção, enquanto os outros se mantêm suspensos. A atenção sustentada ou concentrada, que é manter o foco atencional por um longo
tempo, um período de tempo, avaliando o ritmo de trabalho executado. A atenção dividida, que é a capacidade de distribuir sua atenção, no caso a sua concentração sobre vários objetos. A intensidade da atenção dividida, ela é menor do que da atenção concentrada, pois são percebidos, observados diversos estímulos, objetos de forma simultânea. Está cientificamente provado que o ser humano não consegue dirigir sua atenção simultaneamente a vários objetos e estímulos com a mesma intensidade e clareza. A atenção alternada é a capacidade de uma orientação rápida, alternar o foco entre um estímulo e outro, que vai se adequar a situações mais complexas por meio de uma boa adaptação da orientação da direção da intensidade e do volume da atenção em função das exigências do meio ambiente. É comandada por comandos voluntários, né? Ela é voluntária, e essa capacidade de alternar a atenção é própria dos atletas de esportes coletivos. A atenção, ela não compreende somente o processo positivo de recebimento das informações, mas também é orientada para um processo dinâmico na chegada das informações. Todos os esportes vão exigir do atleta a capacidade de dirigir a sua atenção a estímulos relevantes dentro da própria prática esportiva, seja durante os treinos ou competições. E muitas vezes esses atletas eles estão sofrendo diversos tipos de pressão, né, durante a prática da esportiva. Então, várias práticas esportivas vão exigir do atleta a capacidade de manter um alto nível de concentração por um período prolongado, que seria a atenção sustentada. Durante a iniciação da prática esportiva ou de novas técnicas e estratégias táticas, é exigido aí do atleta um maior nível de concentração durante esse treino. Porém, nesse processo iniciatório de crianças e adolescentes, né, que se apresentam dentro das suas fases de desenvolvimento, eles vão apresentar dificuldades na manutenção da concentração e do processo de aprendizagem de tarefas mais complexas. É responsabilidade do técnico ou treinador desenvolver a capacidade dessa criança de direcionar sua atenção para os acontecimentos que ocorrem dentro do jogo, principalmente sobre as condutas táticas e técnicas da sua equipe ou até mesmo da equipe adversária, ensinando esses atletas a utilizarem, né, ou desenvolverem melhor os seus processos atencionais, seja a atenção dividida, alternada, concentrada, seletiva, tá? O treinador ele deve estar em condições de perceber rapidamente as exigências, né, situacionais da atenção desse atleta e aplicá-las em respostas a medidas psicológicas adequadas para regular a atenção, né, dessas crianças e dos atletas. Não é suficiente dizer para o atleta que ele precisa se concentrar. É necessário ensinar o atleta a se concentrar. Ele precisa desenvolver essa habilidade e saber utilizá-la quando e em que e com qual intensidade, né, ele vai utilizar, e como também aprender a manter essa atenção por um período mais prolongado.